tipo de dor de cabeça que vocês mais perguntam, né? Então o que acontece? Você tem que entender que existe vários tipos de dor de cabeça e esses tipos de dor de cabeça, né, eles são classificados. Então existe uma classificação internacional de dor de cabeça que coloca a dor de cabeça pelas características, né, pelo mecanismo, pela origem da dor. Isso ajuda até quando você faz esse diagnóstico como tipo de tratamento que você vai dar, né? No caso da enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça que tem um determinado padrão. Quais são as características? Para você, óbvio que não é médico e que às vezes convive com ela, você entender, né? Primeiro lugar, que a enxaqueca é uma dor de cabeça crônica. Então, quando a pessoa sente uma vez, você não pode dizer que ela tem dor de cabeça. Normalmente, ela ocorre de forma recorrente. Na maioria das vezes, nas mulheres, quase 15% das mulheres têm enxaqueca, é mais comum do que o homem, porque tem uma relação também com os hormônios femininos. Então, normalmente, ela tem uma relação com o ciclo menstrual das mulheres. E muitas começam no período da adolescência, né? Outro aspecto bem interessante da enxaqueca é que ela tem um fator genético muito relevante. Então, é muito comum a paciente que tem enxaqueca dizer: minha tia tem, minha irmã tem, minha mãe tem, minha avó tinha. Então, assim, essa característica da enxaqueca, um fator genético, é muito relevante. Claro que ela pode acontecer de forma esporádica, a pessoa não tem história nenhuma na família de ter enxaqueca, né? Outro fator muito importante é quando o paciente tem enxaqueca, né, ele já sabe que dura alguns dias, né, depois isso acaba melhorando, né? Normalmente é uma dor que é uma dor de cabeça pulsátil, que a luz incomoda quando você está com dor, o barulho incomoda quando você está com dor, né? O paciente refere: eu tenho que entrar no quarto, eu tenho que ficar deitado, às vezes eu durmo, isso melhora. Então tem todas as características padrões da dor de cabeça. Claro que depende de pessoa para pessoa, às vezes é muito forte a fotofobia, outra é fonofobia, né? Outro aspecto muito importante que o paciente refere é que quando ele está com crise de dor, ele fica enjoado, né? Nem sempre vomita, alguns pacientes vomitam, mas ele fica enjoado, né? Fica nauseado. Ele refere isso com uma frequência muito grande também na enxaqueca, né? Outro aspecto importante da enxaqueca é que grande parte dos pacientes tem uma dor de cabeça intensa, que às vezes leva ele a ir na emergência, no pronto-socorro, e por causa dessa dor de cabeça, né? Então, normalmente o paciente, quando chega pra gente, ele já refere: já fui muitas vezes na emergência, tenho isso há muitos anos, é uma dor recorrente, às vezes fica melhor, às vezes fica pior, né? Outro aspecto bem característico da enxaqueca é que ela tem alguns gatilhos, né? E os gatilhos da dor de cabeça, de um modo geral, né, a gente tem que relatar muito bem, porque às vezes tratando esses gatilhos, ou o paciente controlando esses gatilhos, ele vai sentir melhor também da enxaqueca, né? Então é muito importante o paciente perceber quais são os fatores que agravam a dor de cabeça ou que geram o paciente ter uma crise de dor de cabeça. Tem pessoas como eu, já fiz até um vídeo falando um pouquinho que eu tenho enxaqueca, né? Não é tão comum, uma vez ou outra, mas o meu é sono. Então, se eu não dormir bem, né, especial neurocirurgia, às vezes tem cirurgia à noite, tudo isso, eu tenho que me organizar no outro dia para tentar dormir e compensar essa noite perdida, senão é um gatilho importante, né? Então, sono, os pacientes que não estão dormindo bem por alguma coisa, por insônia, por trabalho, é um gatilho importante, né? A alimentação é um fator muito relevante. E por que é complicada a alimentação? Porque não tem uma alimentação clássica. Tal coisa dá. Não, depende de pessoa para pessoa. O que é que a gente fala com a frequência maior acontece? Os alimentos enlatados, essas comidas ultraprocessadas, acabam sendo um gatilho bem relevante para enxaqueca em muitas partes dos pacientes, né? Tem paciente que refere queijo sem gatilho para enxaqueca, vinho ou cerveja, algum tipo de bebida alcoólica também ser gatilho. Tem uns que referem corante, tem outros que referem cheiro, até perfume ser um gatilho relevante para o paciente ter dor de cabeça. Café, tem gente que piora por causa do café, e tem gente que, se ficar sem café, acaba sendo um gatilho para dor de cabeça. Então perceba que são muitos fatores que é muito difícil daqui a gente listar, né? O mais clássico que a gente sempre manda o paciente evitar é essas coisas dos enlatados, das frituras, né? Porque acaba que, como não faz bem para a saúde, ele já aproveita, e muita gente tem um gatilho disso, tá bom? Então, essa é a enxaqueca, e a partir daí que você dá o diagnóstico da enxaqueca, aí você parte para a parte do tratamento, parte para a parte do diagnóstico, para ver se precisa de algum exame a mais. Normalmente o diagnóstico é clínico, mas alguns pacientes a gente vai fazer ressonância e angiorressonância, e o tratamento você vai decidir a partir de uma gama de medicações que são factíveis, ver no seu paciente se vai melhorar ou não. Então a gente, médico, às vezes é tentativa, não tem jeito. Você tenta uma medicação, vê se aquela funcionou muito bem e acaba melhorando. Tem muito vídeo aqui de medicação profilática para enxaqueca. Tem o do topiramato, tem o do ácido valproico, né? Tem dos beta-bloqueadores, né? Propranolol, tem muito paciente que melhora com ele, né? Tem a amitriptilina, nortriptilina, são muita classe de remédios, né? Antidepressivos, né? Que acabam, remédios que às vezes foram descobertos para outras doenças e acabam funcionando também para enxaqueca. Se tiver curiosidade, eu tenho na playlist de enxaqueca só as medicações mesmo, falando um pouquinho melhor. E os exames também. Espero que tenha ajudado.